Olá, meus amigos, muito boa noite. Estou entrando um pouquinho mais cedo, como sempre faço, para transmitir a nossa live da noite de hoje, amém? Uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. E eu estou aqui já começando a ajustar, a colocar os equipamentos em ordem, para que possamos realmente transmitir a palavra de Deus. Estou chamando os grupos que fazem parte da nossa transmissão, que muitas vezes estão conosco. Vou tirar um pouco da luminosidade que atrapalha os irmãos a verem o rosto da gente. Isso é uma coisa que nós estamos corrigindo. Amém? Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe na noite de hoje. Isso, vou compartilhar com os grupos agora. Opa, compartilhar. Hoje, dia 6 de dezembro, parece que a gente... O ano começou ontem, né? Mas estamos aguardando, eu estou um pouquinho adiantado, sei disso. Nós estamos compartilhando com vários grupos. Estamos só ajustando os nossos grupos, mas já vamos já começar. Vamos 1 minuto aí. Boa noite, dona Jucimara, Deus abençoe você, missionária, Deus abençoe em nome de Jesus, seja muito bem-vinda. Amém. Vamos trabalhando os grupos, vários grupos diferentes hoje. Então nós estamos compartilhando a nossa live na noite de hoje com outros grupos que entraram. Nós louvamos a Deus por isso, amém? Pronto, já está. Olá, dona Rosana, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Pastor Sérgio, paz, querido, Deus abençoe, seja muito bem-vindo na noite de hoje. Muito bom estarmos aqui. Opa! Saiu aqui, mas a gente volta. Pronto. Beleza.
O tema de hoje é abatidos, mas não destruídos. Então eu queria compartilhar com você em oração na noite de hoje, amém? Antes de nós ministrarmos essa palavra da parte de Deus. Senhor, nós queremos pedir que Tu fales ao nosso coração, que Tu se manifeste, Deus, que o Teu poder e a Tua graça sejam sobre a nossa vida. Pedimos a Deus que essa palavra caia, Senhor, no coração de cada um de uma forma especial. E que assim, como a minha vida, a vida daqueles que vão ver e ouvir agora, ou vão ver e ouvir depois, sejam alcançados pela Tua graça. E essa é a oração que te fazemos na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Existem muitos textos dentro da palavra de Deus que fala da realidade da nossa luta diária, né? E luta diária que nos atinge assim de uma forma especial, principalmente aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tem um deles que traz um diferencial no meio de tantos textos. E aí que eu quero ir para 1 Coríntios 4, versículo 8 e 9, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Né? É muito interessante. Nós não somos máquinas, né? E é evidente que nós venhamos a passar por tudo isso que Paulo ele cita nesse texto. É lógico que o apóstolo vivia isso diariamente, principalmente por causa da sua fidelidade e da sua chamada e a mensagem que Deus colocou nas suas mãos. Se nós formos ver lá em Atos 9,16, o Senhor diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Servir a Deus não é uma coisa muito fácil. Mas nós somos pessoas que nós somos falhos. Nós temos problemas. Nosso cotidiano, né, ele é às vezes muito tumultuado. É sempre uma coisinha aqui, um probleminha ali, um probleminha acolá. Surgem problemas, às vezes nós dependemos de terceiras pessoas, de outras pessoas, para resolver problemas, né? Mas eu acredito piamente que aquelas pessoas que estão seguindo, andando em direção à vontade de Deus, eles sofrem uma pressão maior por causa do amor ao Senhor. E à medida que o mundo está chegando ao fim, que Jesus está próximo, essa pressão aumenta. E as adversidades também aumentam. Sabe, nós somos pessoas assim, compostas de sentimentos, de pensamentos, de desejos, de sonhos, de dores, né? E às vezes nós ficamos assim meio que perdidos no meio de tanta coisa. Apesar de termos Jesus como Senhor e Salvador. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que nós enfrentamos uma batalha espiritual diariamente. Nós precisamos exatamente quebrar essa coisa que acontece. Né? A grande verdade é que nós, assim como Paulo, nós somos muitas vezes pressionados. E às vezes não é uma pressão que a gente possa ver, porque ela é uma pressão espiritual. Você não vê, mas o mundo espiritual, ele está constantemente em guerra pela nossa alma, está constantemente em guerra pela nossa vida. Jesus diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Se ele consegue tirar você da presença de Deus, oi Vânia, seja muito bem-vinda, é muito aí, é muito por aí que Deus tem observado algumas pessoas. Eu tenho tido essa semana que passou, essa palavra que eu estou trazendo hoje já está no meu coração há uma semana. E ela
coincidiu com um domingo à noite da gente pregar na igreja e o equipamento não funcionar, e aí os pastores não foram, ficaram só o pastor presidente e eu, então a igreja sobrou para nós dois e a gente teve que entrar nessa questão do cansaço espiritual que muitas vezes nós temos, do cansaço emocional, do cansaço que traz sobre a nossa vida, porque a nossa fidelidade e a fidelidade de Deus confronta com o inimigo da nossa alma. Então muitas vezes o que está acontecendo comigo? Eu não sei, eu não consigo orar, eu não consigo ler, eu não consigo adorar, eu não consigo buscar ao Senhor. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema financeiro. Só que eu quero que você entenda o seguinte, querido. Nós nunca estivemos, eu tenho falado isso constantemente, tão próximo da volta do Senhor Jesus como agora. Nunca, nunca. Então, aquelas pessoas, não é todo mundo, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ela, na verdade, ela vem passando por uma pressão muito forte, espiritual. Deixa eu tirar aqui, tem gente entrando no outro canal e está me mandando. Então o que acontece? Você tem que entender uma coisa, você está indo em direção à presença de Deus. Só que muitas vezes nós não calculamos exatamente como seremos colocados em xeque, à prova daquilo que dizemos e daquilo que cremos. Há uma palavra que a maioria dos evangélicos, do cristão em Cristo Jesus, não tem levado em consideração. Mateus 10, 22 diz o seguinte: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Ora, o que você tem que entender que no seu dia a dia não é espiritualizar tudo, mas tudo é hoje espiritual. Entenda bem, não estou sendo redundante no que eu estou colocando. A grande batalha é você sair da inércia, ir buscar a Deus em oração, ir cantar, ir louvar, ir orar. É fácil? Não é, porque a cada dia que passa a pressão aumenta. A pressão aumenta. Esse versículo que Jesus foi quem falou em Mateus 10, 22, é uma realidade da nossa vida. E a gente tem que parar de ficar borboleteando, como eu falo. Temos que prestar atenção na nossa vida, nas dificuldades, nos problemas, do que está acontecendo, e realmente lutar em oração. Não tem jeito, sabe? O Senhor não só espera que nós estejamos firmes, mas promete estar ao nosso lado, agindo todo dia, todo momento, exatamente como apresenta o texto. Eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Mateus 28, 20. E o nosso texto base de estudo, que é 2 Coríntios 4, 8, 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Querido, você tem que entender uma coisa. Tem uma hora que você tem que ter um repouso. Jesus chamou os seus discípulos e disse: fica aqui, descansa. Você não é super-homem, você não é super-mulher, você não é super-crente. Nós não somos super absolutamente nada. Mas precisamos entender e ter uma disciplina, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, de oração, de tempo com Deus. Nós precisamos investir nisso, porque é isso que nos mantém a tranquilidade. O Senhor está conosco todos os dias. Mateus 28, 20 diz assim: eis que estarei com vocês até o final do tempo. Ou seja, se você for arrebatado antes, ele vai estar com você. Se ele te chamar, ele continua com você através do seu Espírito Santo. Nós temos que ter uma tranquilidade no nosso coração. Nós precisamos ter a confiança e a fé em Deus, mesmo que isso você não entenda. Mesmo que em um exato momento você não está entendendo nada. Eu estava conversando
e orando com uma pessoa hoje, e Deus falou assim, ó, diga para ela fazer oração de Sansão. Vai lá ver o que Sansão falou. Senhor, só mais essa vez. Senhor, só mais uma vez. Sansão estava fraco. Nós temos que entender que tem hora que nós ficamos fracos espiritualmente, cansados. A vida nos traz cansaço. As batalhas, os dias a dias, as labutas, as questões familiares, tudo isso às vezes nos cansa. Nós precisamos entender que o Senhor nos dá um tempo de refrigério. O que não pode acontecer é a gente sair do centro da vontade de Deus. Eu acho muito interessante esse texto que Paulo, dá licença, que Paulo fala, que é um texto maravilhoso, maravilhoso. Nós somos abatidos, olha só, nós somos pressionados. Você quer uma sociedade pior do que essa que nós estamos vivendo? Você liga a televisão, é pornografia, é homossexualismo, é tudo que não presta. Você tem, às vezes, na sua família, pessoas que não aceitam a sua fé. Às vezes Deus te levanta um pouquinho e diz assim, pô, mas por que ele? Ou por que ela? Por que não eu? Você toma decisões de servir a Cristo, logo vem. Aí a Bíblia diz assim, mas não desanimados. Não, o desânimo às vezes vem, mas nós temos que nos levantar. Ficamos perplexos. E como ficamos? Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Queridos, entenda, eu não sei sua condição na noite de hoje, você está cansado, aborrecido, chateado, com Covid, com febre, não interessa, o Senhor é contigo. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo está com você. Nós não somos máquina, não queira ser máquina, não queira achar que você não vai cometer erros, que você não, relaxa. Mas tenha sempre a persistência, a disciplina de orar e buscar a palavra de Deus. Sabe, e coloca uma coisa na tua cabeça. Todos te odiarão por causa do Evangelho, mas aquele que preservar até o fim. Sabe, eu acho muito interessante. Eu estava assistindo o jogo da Copa ontem, estava as pernas pro alto lá, e vi Brasil jogando. Cara, a persistência da Coreia. Eles estavam tomando de 4, mas não desistiram em momento nenhum. Foram para cima dos brasileiros. Só fazendo uma analogia. Então, nós não podemos desistir, mesmo que o momento seja controverso, o momento seja desfavorável. Mesmo que você esteja na caverna como profeta. Sabe? Eu gosto desse versículo, eu amo isso. Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, nós precisamos fortalecer a nossa fé. O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante sobre nós. Muito interessante lá em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Ou seja, Deus está falando de você que está me ouvindo e está me vendo e está falando de mim. Nós somos vasos de barro. Mas é interessante, ele diz que nós somos um tesouro, que é um tesouro em nós, que é Cristo. Que mesmo que o vaso trinque pelas circunstâncias, não será rompido. Olha, se me permitem, essa semana foi uma semana de muita batalha. Eu trinquei várias vezes. E ontem, Deus me incomodou, Deus tem me incomodado pela vida de 2 pessoas diariamente. E eu levantei, e eu chorei, como sempre eu choro. Digo, Senhor, eu sou o vaso de barro. E o Senhor falou assim, eu habito nesses 2 vasos. Eles são vasos meus, são meus tesouros. E eu de manhã liguei para um, falei, se você puder, fala comigo. E o outro também, fala comigo. Por quê? Porque o amor de Deus é tão grande por essas pessoas. E por você que está me assistindo agora,
Não importa onde você esteja, não importa a circunstância que você está vivendo, você é um vaso de barro, um tesouro em Cristo. Entenda isso, não tem nada mais precioso. E ele diz assim, ainda que o vaso trinque pelas circunstâncias, ele não será rompido, ou seja, ele não vai ser quebrado. Ele vai ser tratado por Deus, é cuidado pelo espiritual, pelo Espírito Santo. Paulo aqui naturalmente lembrou dos desafios e confrontos que ele teve e estava tendo durante o seu ministério. De uma forma que estamos jogados, aí eu vou falar de você, de mim, nós estamos jogados dentro de um mundo que vai exigir de nós que nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar firmes. Trincado, doído, machucado, ferido, mas somos vasos. Cristo, o tesouro, habita dentro de você e de mim. Olha o que diz 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E eu vou mais longe, e aí eu vou lá no Salmo 34, no verso 19, que diz assim, na verdade, muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Olha só que barato. Cara, eu sou um cara pensador. Eu, quando era garoto, eu gostava de ficar sentado assim, deitava no chão, ficava vendo aquelas formando de nuvem, aquelas formações de nuvem, perguntando, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Como é que forma? Como é que é Deus? Sabe aquela coisa de moleque levado? Eu tinha fome de Deus. Eu confronto as pessoas hoje, quando as pessoas dizem, não há milagre. Como não há milagre? O milagre está aí. Sabe, você tem que entender o seguinte, você é vaso de honra. Você é vaso de barro. Mas o diamante, você tem um diamante dentro de você. Sabe, nós às vezes podemos vacilar, mas não podemos titubear quando confrontados o porquê da nossa fé. Não podemos estar em cima do muro. Podemos declarar, Senhor, eu estou fraco, eu estou mal, eu estou à vera, eu estou que não sei para onde ir, mas o Espírito Santo de Deus estará em você. Nós não podemos relativar a nossa fé, pois ela é fundamentada e absolutamente em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe, nós muitas vezes somos realmente pressionados emocionalmente, socialmente, espiritualmente, familiarmente, se existe a palavra, não sei, me ajude aí. E muitas vezes nós mesmos questionamos a nossa fé, a nossa crença. Né? Será que eu estou no caminho? Será que isso... Cara, Deus é conosco, não importa. Deus jamais apagará o seu nome do livro da vida. Ainda que nós passamos por tribulação, e vem aí um período de grande tribulação, não pense nisso não. Mas nós temos que crer que nós fomos criados para a honra e glória do Senhor. Você não é um acaso. Você não é fruto de uma relação sexual de pai e mãe, e aí nasceu você por acaso. Você não é fruto de um relacionamento, sei lá de quê. Não, você foi gerado por Cristo. Você foi gerado para Deus, por Deus, e para servi-lo, para adorá-lo, e para amá-lo. Você tem que entender o seguinte, o Senhor te dá a segurança de você seguir nesse caminho. Não desvie dele por motivo algum. Não deixe que nada nem ninguém te leve, sabe, para nenhum lugar. Há momentos que nós vamos ficar assim, estátua, a gente para, vem aquela brincadeira, a garotada sempre tinha estátua, às vezes nós vamos ficar como estátua. Entenda, você não é máquina, você não é a pessoa mais perfeita do mundo, como eu não sou, mas nós temos um Deus que é perfeito, que cuida, que não pega no colo,
que diz: minha filha, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Eu estou com você. Não importa o que você está passando. Eu sou o seu Senhor e Salvador da tua vida. E a tua vida está escondida em mim, em Cristo Jesus. E ponto. Nada nem ninguém vai tirar você da presença de Deus. Eu tenho um livro que eu recomendo a você comprar. É baratinho. Do pastor Antônio Buchaim. Chama-se Barro em Suas Mãos. Ele tem uma frase muito interessante que eu gosto. Ninguém volta de um lugar de onde nunca saiu. Então, tem pessoas que nunca tiveram com Cristo. Entraram para a igreja, estão lá, levantaram a mão, cantaram, mas a vida delas não é uma vida de verdade com Cristo. Mas qual a segurança que eu tenho de servir a Cristo? Que o dia que você fechar os olhos, você vai estar na presença dele. O dia que você fechar os olhos, o Senhor será o teu Deus. Ele vai dizer para você: bem-vinda, filha de meu Pai. Bem-vindo, filho de meu Pai. Entenda uma coisa: abatido sim, destruído não. Trincado sim, quebrado não. Sabe, por último, quando eu falo essa palavra, eu falo exatamente de uma figura de luta de boxe, que algumas vezes nós somos golpeados ao ponto de cair no solo, na lona, mas jamais você irá a nocaute. Jamais você irá a nocaute. A sensação pode ser de contagem, né? Vai até 10. Mas você sempre se levantará e a vitória será sua e será alcançada. Entenda. Não importa o tamanho da luta. Você pode ser nocauteado. Não tenho força para orar, não tenho força para buscar, não tenho força para ler. Mas o Senhor, Ele é contigo. Ele não vai abrir mão de você. Sabe, Ele vai com você até o final. Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. Antes, santifique o teu coração em Cristo Jesus. Rasga com Ele. Deus, não estou conseguindo ler, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo acreditar. A minha fé está embargada. Eu fui nocauteado, eu fui boxeado. Entenda. É uma luta de boxe. Mas eu volto a dizer, ainda que você seja nocauteado, você vai se levantar, você vai caminhar, você vai lutar, porque Deus tem um chamado na sua vida. Não foi você que escolheu servir ao Senhor, o Senhor é que te escolheu. Foi você que, você levantou a mão porque não, o Senhor te escolheu, antes mesmo de você nascer. O salmista diz que a palavra não chegou à língua e tu já conhece todas. Então, entenda uma coisa, você é uma pessoa formada por Deus, escolhida por Deus. Alguém me perguntou ontem, pastor, como é que é essa história de eleito? Falei, querido, todos somos eleitos, mas nós temos o livre-arbítrio de não servir a Deus. E aí você diz não. Mas não é essa a palavra da noite de hoje. A palavra é abatidos, mas não destruídos. Às vezes a gente se sente cansado espiritualmente. Cansado de orar, de ler, de ouvir palavra. Eu estava conversando com um pastor quando viajei essa semana, e a gente falava exatamente sobre isso. Domingo, no culto, à noite, o Léo e eu, a gente estava debatendo, assim, a igreja. Ele perguntou, por que, uns textos, por que só os reis magos foram visitar a Jesus e os escribas e os sacerdotes não? Eu disse para ele, porque eles estão acostumados. O problema é que as pessoas se acostumam com a palavra de Deus e não a vivem dia a dia. Aquilo não brota no coração, não é do coração, é dos olhos. Enquanto a adoração, a vontade de buscar a Deus não for do seu coração, não vai acontecer nada.
Mas existem períodos que a gente realmente fica sem saída, frios. É natural? É. Mas é mais natural ainda você buscar o Senhor, para que Ele te fortaleça, para que Ele te renove. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. A coisa que Deus mais quer é uma relação de pai e filha, de pai e filho. A coisa que Deus mais quer é falar contigo, ouvir a tua voz, dizer, lá vem a Vânia, lá vem a Jucimara, lá vem a Rosana, lá vem o pastor Sérgio, lá vem o Eduardo, lá vem o Guilherme, vou conversar com meu filho hoje. A gente alegra o coração de Deus, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que a gente esteja fraco, o Senhor jamais te abandonará. Eu queria deixar essa palavra para terminar. Quem está aqui, que eu a li, e ela fugiu, e agora eu vou buscar ela. Que diz assim, ele diz em 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Ou seja, dentro desse vaso, boa noite, Monete, dentro deste vaso há um tesouro que é Cristo. De que ele está falando, pastor Guilherme? Ele está falando que você tem Cristo na sua vida, que você é um tesouro, que você é um vaso de barro feito de pó. Ele faz isso, ó, e como dizia o comediante, morreu, acabamos nós. E diz mais, que mesmo que esse vaso trinque pelas circunstâncias. Ora, quais são as circunstâncias? Abandono, tristeza, decepção, traição, mágoa, decepção, são circunstâncias, divórcio, filhos, dia a dia, uma enfermidade. Eu que o diga, ele não será rompido, ou seja, você não será quebrado. Por quê? Porque há um tesouro que é Cristo dentro da sua vida. Irmãos, irmãs, não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, não importa o que você está passando. A Bíblia diz, de todos os lados somos pressionados, ou seja, em todas as áreas, sentimental, sexual, financeira, espiritual, todos, profissional, familiar, nós somos pressionados, é o que a Bíblia diz. Mas não abandonados, mas não destruídos. Acorda, chora, tem que chorar? Chora. Eu conversava com minha irmã, só para encerrar, encontrei ela às 2h30 da manhã, falei, está acordada? Ela, tô. Começamos a conversar e ela falou assim, Meme, eu não consigo parar de chorar. Ela perdeu o marido dela há 2, 3 meses, não faz da memória. Ela falou assim, eu só consigo chorar, eu só consigo sentir dor. Eu disse para ela, pois chore, sinta dor, berre, esperneie e coloque tudo em Cristo, porque a Bíblia diz que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, queridos, eu conversava com um pastor, ele disse, Guilherme, eu estou tão cansado espiritualmente, eu estou tão cansado de igreja, eu estou tão cansado disso assim. Eu falei a mesma coisa para ele. Tem hora que nós cansamos, queridos, nós não somos super crentes, mas nós temos que saber que nós temos um Deus que tem umas costas, ó, não dá nem para dimensionar o tamanho. Nós temos um Cristo que morreu na cruz do Calvário, que suporta tudo que você tem, porque Isaías diz que ele sofreu as nossas dores,
levou consigo todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, meu amado, minha amada, nessa noite de hoje eu quero deixar essa palavra de fé, de esperança para você, de confiança, não em você, mas sabendo que você é vaso de barro, como diz o versículo, e que há um tesouro, que é Cristo Jesus em você. Ainda que você trinque pelas circunstâncias, o Senhor não deixará que você se rompa, que você quebre, que você desista, que você desane. O Senhor jamais vai abrir mão da sua vida e daqueles que te cercam, pelo qual você ora. Amém? Se saleia na sua vida, obrigado por esse tempo, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém.